Hoje nós vamos falar sobre a decisão do ministro Fachin do STF acerca do decreto sobre aquisição de armas de fogo. Para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP, e aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais. Porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Desde a semana passada, duas decisões do STF estão sendo muito comentadas, tanto essa do ministro Fachin quanto a decisão do ministro Barroso acerca do piso salarial dos enfermeiros. Então, antes da gente começar a analisar a decisão do ministro Fachin e na quinta-feira a gente vai analisar a decisão do ministro Barroso, eu quero te esclarecer algumas dúvidas sobre como essas questões chegaram no STF. Porque eu imagino que muitas pessoas que assistem noticiário e veem essas manchetes, ministro X derrubou tal lei, ministro X vetou tal lei, e devem se perguntar, como assim, né? Um ministro sozinho ou o próprio STF pode do nada pegar e falar que uma lei não tem mais validade, falar que uma lei não vai mais produzir efeitos? Como que pode isso? E eu já falei num vídeo aqui anteriormente que nenhum tribunal vai julgar nada sem que ele seja instado a se manifestar sobre esse determinado assunto. Então, o Poder Judiciário, ele julga as causas que chegam até ele. No caso do STF, ele tem uma ação específica que pode ser ajuizada perante esse tribunal, perante essa corte, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Michele, o que é isso? Aqui no Brasil, a gente tem duas formas de controle de constitucionalidade. A gente tem o que a gente chama de controle de constitucionalidade misto. A gente tem o controle de constitucionalidade difuso e o controle de constitucionalidade concentrado. O controle de constitucionalidade difuso é aquele controle que é realizado em demandas específicas individuais. Então, eu posso entrar com uma ação pedindo que seja declarado que eu não sou obrigada a pagar determinado imposto, que seja declarada a inexigibilidade de determinado imposto, porque a lei que deu origem a esse imposto é inconstitucional. E aí, na minha ação, eu posso ter o meu pedido julgado procedente como fundamento ter reconhecida essa inconstitucionalidade da lei que estava impondo o pagamento desse imposto. Esse é o controle de constitucionalidade difuso, realizado em cada caso específico. Já o controle de constitucionalidade concentrado, ele é realizado pelo STF quando é ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação que visa declarar de imediato a inconstitucionalidade de uma lei sem ela estar sendo aplicada num caso concreto. Então, da mesma forma, pode ser ajuizada uma ação declaratória de inconstitucionalidade de uma lei que impõe um tributo que a pessoa competente, legitimada para entrar com essa ação direta de inconstitucionalidade, está alegando que é inconstitucional. A lei que regula essa ação direta de inconstitucionalidade, inclusive, é a Lei 9.868 de 99. E aqui a gente pode ver que são só alguns os legitimados para o ajuizamento dessa demanda. Então, quem é legitimado para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade? O presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governo de Estado ou o governador do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, foi justamente uma ação direta de inconstitucionalidade que deu origem a essas decisões tanto do ministro Fachin quanto do ministro Barroso. E aí você pode me perguntar, tá bom, Michele, mas eu não entendi como que um ministro sozinho pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei, o que vai afetar a sociedade inteira. Uma pessoa só tem todo esse poder? E não. Quem vai julgar a ação direta de inconstitucionalidade são todos os ministros no plenário e vai ser por meio de um julgamento super complexo, amplo, onde vão ser ouvidas pessoas especialistas no assunto, vai ser ouvido o amigo da corte, vão ser escutados órgãos representativos. Só que nesses casos do ministro Fachin e do ministro Barroso, o que eles proferiram foram decisões em sede de liminar. Foi um pedido provisório, uma tutela provisória que foi concedida.
E para que seja concedida uma liminar, a gente tem que verificar se 2 requisitos estão preenchidos. Um deles é a fumaça do bom direito, o fumus boniuris, e o outro é o periculo in mora, que é o perigo da demora. O perigo da demora, eu vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Quando eu ajuizo uma ação para obrigar um plano de saúde a dar cobertura a uma cirurgia que o meu cliente está precisando fazer com urgência porque ele está correndo risco de vida. Ele está internado e o plano de saúde negou a cobertura à cirurgia que foi indicada a ele em caráter de urgência. Eu entro com uma ação, peço um pedido final, falando, olha, juiz, por favor, obrigue o plano de saúde a dar cobertura a essa cirurgia. E posso até, eventualmente, pedir indenização por danos morais pela glosa ilícita. Só que se eu for esperar essa decisão até o final da demanda, que infelizmente o judiciário muitas vezes é um pouco moroso, pode ser que quando o juiz declare o direito desse meu cliente no caso, já seja tarde demais. Esse cliente já pode ter falecido, porque ele estava no hospital precisando de uma cirurgia de urgência. Então, ele não pode aguardar todo o trâmite natural do processo, com a intimação do plano de saúde para apresentar a contestação, com a produção de provas. Não tem como aguardar tudo isso. Então, eu faço um pedido de tutela provisória de urgência. É uma tutela provisória para o juiz de imediato já obrigar o plano de saúde a dar cobertura. E depois, essa tutela provisória ela vai ser confirmada ou revogada quando for prolatada a sentença, que vai ser a tutela definitiva. Então, da mesma forma que acontece num processo assim, numa ação declaratória de inconstitucionalidade também pode ser concedida uma liminar se existir a fumaça do bom direito, se existir esse perigo da demora, que muitas vezes está ligado ao resultado útil do processo. Então, esse perigo da demora tem muita relação com isso. Ou eu consigo essa tutela provisória agora, ou quando chegar lá, a declaração do meu direito já não vai mais ter utilidade. Então, está muito relacionado a isso. E a fumaça do bom direito é a demonstração de que tudo indica que aquela pessoa que está pedindo aquilo tem realmente direito. Então, no caso da cirurgia, juntar o contrato do plano de saúde, juntar a carteirinha, juntar um relatório médico demonstrando a necessidade, juntar o comprovante de que o plano de saúde negou, mostrar que o plano de saúde está sendo pago em dia, mostrar que a lei dá sustentação para o meu pedido, enfim. Então, a fumaça do bom direito e o perigo da demora têm que estar presentes quando uma liminar é concedida. Portanto, o que a gente vai fazer hoje, analisando essa decisão do ministro Fachin e na quinta-feira, analisando a decisão do ministro Barroso, é verificar se nessas decisões foram reconhecidos esses requisitos. Se quando os ministros concederam a liminar, eles se atentaram à presença desses requisitos ou não, porque é essa questão jurídica que a gente tem que analisar para verificar se uma liminar foi fundamentadamente dada, concedida ou não, se ela foi concedida sem a presença desses requisitos, sem fundamento jurídico para tanto. Então, eu quero deixar claro, desde já, que eu não vou entrar no mérito nessa análise se eu concordo ou não com o conteúdo dessas decisões. A análise aqui é uma questão jurídica para a gente verificar se essas decisões foram proferidas atentas a esses requisitos necessários para a concessão da liminar. Então, vamos lá. Antes da gente começar a analisar a decisão, como a gente faz sempre aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, dar o seu like nesse vídeo e deixar dúvidas nos comentários, opiniões, sugestões de outros temas que vocês gostariam que eu falasse aqui no canal. Tá bom? E também não se esqueçam de compartilhar esses vídeos com outras pessoas. Bom, então vamos lá. Como eu já adiantei, essa decisão ela tem origem numa ação direta de inconstitucionalidade. E essa ação direta ela foi proposta pelo Partido Socialista Brasileiro. Então, algo que desde já chama a atenção é que essa ação ela foi ajuizada em 2019 e essa liminar ela foi concedida agora em 2022, ou seja, mais de 3 anos depois do ajuizamento dessa ação direta de inconstitucionalidade. Então, isso já levanta um alerta. Calma, se quando a ação foi ajuizada em 2019 não existia nenhuma urgência para comprovar o perigo da demora, por que agora existe esse perigo? A gente vai ter que analisar se o ministro justificou isso na decisão dele. Outra coisa que eu quero pontuar é que essa ação ela já tinha dado início à sessão de julgamento e estava o processo com vistas de um ministro. Aqui na decisão, inclusive, a gente pode ver esse resuminho. Olha, determinei a inclusão desta ação direta na pauta no plenário virtual para a sessão de julgamento de 12 de março de 2021 a 19 de março de 2021.
Houve, então, pedido de vista da ministra Rosa Weber, que devolveu a vista na sessão de 16 de abril. Em seguida, novo pedido de vista pelo ministro Alexandre de Moraes. Na sessão de 17 de setembro de 2021, o processo foi devolvido, tendo então havido novo pedido de vista pelo ministro Nunes Marques. Então, o processo estava em vistas com o ministro Nunes Marques, quando essa decisão na semana passada foi proferida pelo ministro Fachin. E aí ele afirma também, o ministro, que em novembro de 2021, o partido requerente e os Amit Cury formularam um pedido incidental para que fosse concedida monocraticamente a medida cautelar pleiteada para a gente vai ver no final o que foi que ele concedeu. Ou seja, houve um pedido de medida cautelar em novembro de 2021 e esse pedido foi analisado quase um ano depois, o que também chama a atenção, porque se é uma questão de urgência que precisa ser apreciada, deveria ter sido apreciada imediatamente em novembro de 2021. Por que só agora? Vamos ver, então, se o ministro vai justificar isso na decisão dele. Ele vai começar, então, falando: no voto que proferi em plenário virtual, tive a oportunidade de reconhecer que os argumentos pela inconstitucionalidade dos dispositivos atacados são procedentes. Ele vai começar, então, falando sobre a presença da fumaça do bom direito. Ele vai tratar nessa decisão no começo sobre a fumaça do bom direito e a gente vai ver que só lá no final, em um parágrafo, ele vai tratar sobre a questão da urgência. Então, ele vai começar. O aspecto central da presente ação direta é bastante restrito. Deve-se conhecer apenas os pedidos de interpretação conforme a Constituição do artigo 4º, parágrafo 2º, do artigo 10, parágrafo 1º, inciso 1 e do artigo 27, todos da Lei 10.826 de 2003 e a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º do Decreto 9846 de 2019. A Lei 10.826 de 2003 dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, define crimes e dá outras providências. E o decreto, ele regulamenta essa lei para dispor sobre o registro, o cadastro e a aquisição de armas e de munições por caçadores, colecionadores e atiradores. E o artigo 3º do decreto que é mencionado na decisão é esse: a aquisição de arma de fogo, de porte e de arma de fogo portátil por colecionadores, atiradores e caçadores estará condicionada aos seguintes limites. Aí vai colocar os limites de quantas armas cada um desses podem adquirir e outros detalhes. Então, para começar a falar sobre a fumaça do bom direito, o ministro vai dizer o seguinte: a análise dos parâmetros segundo os quais os dispositivos normativos aqui impugnados devem ter sua constitucionalidade questionada deve possuir como ponto de partida a existência na Constituição da República de um inviolável direito à vida sufragado pelo artigo 5º caput. Este mesmo artigo inscreve entre os direitos fundamentais dos quais gozam os cidadãos brasileiros e estrangeiros um direito à segurança. Sobre o direito à segurança, esta não se limita a ser um direito à liberdade ou um status negativos, mas se enquadra também entre os direitos sociais ou direitos crédito, os quais exigem uma atuação positiva do Estado. E, para os efeitos da discussão sobre o armamento da população, extrai-se do artigo 144 da Constituição a um só tempo o dever do Estado de garantir a segurança pública e o direito, bilateralmente a ele coligado, de que os cidadãos sejam protegidos pelas instituições estatais e não por mecanismos de emprego privado da violência. Então, o que ele está falando é que o dever do Estado fornecer segurança, e não do indivíduo ter que se proteger por conta própria, o que justificaria, por exemplo, ter as armas para uso pessoal, mas como forma de ter segurança na sua própria residência, enfim. E nesse ponto eu acho até que vale a pena fazer um paralelo com uma decisão do STF que a gente já analisou aqui no canal, que fala sobre o dever do Estado de indenizar uma pessoa vítima de um crime cometido por um detento foragido. E naquela decisão foi entendido que o Estado não teria o dever de indenizar naquela hipótese específica que eu analisei. Aqui eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas se é dever do Estado fornecer a segurança exclusivamente, basicamente como está sendo colocado nessa decisão, então o Estado não teria sempre responsabilidade civil em indenizar qualquer vítima de qualquer crime. E uma maior ainda no caso de um detento foragido, porque além de o Estado ter falhado em garantir a segurança, ele ainda falhou em não deixar o preso que deveria estar preso e permitir que ele fugisse. Então é um ponto para reflexão que eu coloco aqui. O Estado não devia sempre ter que indenizar as vítimas de quaisquer problemas que elas tenham relacionado à segurança, já que é um dever unicamente do Estado?
Para continuar falando sobre o fumus boniuris, né, a presença dessa fumaça do bom direito, ele vai citar também os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro nas esferas internacionais naquilo que respeita ao desarmamento. As concretizações do direito à vida e à segurança são irrigadas pelos influxos vindos do direito internacional dos direitos humanos. Diante de tudo isso, ele vai dizer que em contextos de alta violência e sistemática violação de direitos humanos, como é o caso brasileiro, o escrutínio das políticas públicas estatais deve ser feito de forma a considerar sua propensão a otimizar o direito à vida e à segurança, mitigando os riscos de aumento da violência. Na presente ação, refinando em grau superior a pergunta jurídica que antes formulei, deve-se indagar se a facilitação à circulação de armas na sociedade aumenta ou diminui a expectativa de violência privada. Antecipando a resposta a qual me encaminharei, penso que se deve concluir pelo aumento do risco e consequente violação do dever de proteção pelo Estado. Aí ele vai falar, o Brasil faz parte do extenso grupo de países que não garantiram em seu texto constitucional algo similar a um direito fundamental de possuir ou portar armas de fogo. A construção linguístico-frasal do artigo 6º do Estatuto do Desarmamento afiança sua dimensão sempre excepcional. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para. Então ele vai falar que a regra é a proibição, e aí ele vai dizer que o decreto estava ampliando, na verdade, tirando essa regra que seria a proibição e meio que permitindo para quase todo mundo a aquisição de armas de fogo. Vai dizer, eventuais exceções, portanto, não podem se tornar regularidades sem ferir todo este sistema normativo. O uso de armas de fogo, quer seja por agentes públicos, quer seja por agentes privados, somente se justifica em casos de absoluta necessidade, tal como fizemos observar quando do julgamento de outra ação direta de inconstitucionalidade. Do ponto de vista das condutas individuais, apenas quando não houver qualquer outro meio menos lesivo de evitar a injusta agressão é que se justificará o excepcional e proporcional emprego de arma de fogo. E aí, voltando naquele argumento lá do começo, ele vai dizer que a Constituição da República, não apenas em razão da explícita referência dos artigos 5º e 144, mas da própria ideia do Estado de Direito Democrático, determina que a segurança dos cidadãos deve primeiramente ser garantida pelo Estado, e não apenas pelos indivíduos. O Estado não pode alegar uma impossibilidade fática para se desincumbir do dever de segurança, determinando que os cidadãos velem por suas próprias vidas e patrimônio. E aí, especificamente com relação ao decreto, ele vai falar que o Estatuto do Desarmamento deixou a atividade integradora do Poder Executivo a concretização de certos elementos normativos que elabora. Mas ele vai dizer que, ainda que a comparticipação do Poder Executivo na concretização dos preceitos legais do Estatuto do Desarmamento seja exigida pela própria lei, é também certo que os conceitos jurídicos a serem determinados abrem somente determinada margem de apreciação, e que vai haver desvio de poder discricionário sempre que a autoridade investida da competência regulamentar deixa de perseguir as finalidades prescritas em lei, viola material ou formalmente princípios administrativos ou restringe incorretamente direitos fundamentais. Ele está falando isso aqui para dizer basicamente que o decreto foi além do que ele poderia. Que esse decreto, ele permitiu a aquisição de armas muito mais do que estaria definido pelo Estatuto do Desarmamento, que fala que só poderia ter a aquisição em casos de efetiva necessidade. A redação vigente termina por transformar os CACs em verdadeira negação da regra da efetiva necessidade, a qual concretiza, como demonstrei anteriormente, o requisito da diligência devida quanto ao direito à vida e ao direito à segurança. Os quantitativos relacionados a esta exceção não sobrevivem ao teste de proporcionalidade, porquanto atribuem-se aos CACs, sem o suporte de razões empíricas e normativas, permissão para adquirir um elevadíssimo número de armas de uso restrito, 10 armas para os colecionadores, 30 armas de fogo para os caçadores e 60 armas de fogo para os atiradores desportivos. Este valor é absolutamente incompatível com a realidade fática e a realidade normativa do Estado brasileiro. Então, basicamente, foram esses os fundamentos que foram utilizados pelo ministro Fachin para falar que a fumaça do bom direito estaria presente. Lógico que ele citou outras decisões, que ele citou Comitê de Direito Internacional, várias coisas que, se você quiser, você pode olhar a íntegra da decisão, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos para a parte que ele trata sobre a urgência. Como eu tinha adiantado, ele faz só um parágrafo para justificar a urgência dessa medida nesse momento. Então, ele vai dizer o seguinte: tenho que o início
da campanha eleitoral exaspera o risco de violência política a que alude o requerente em seu pedido de tutela incidental. O risco de violência política torna de extrema e excepcional urgência a necessidade de se conceder o provimento cautelar. Então, chama a atenção realmente que ele tenha feito uma decisão de 50 páginas, que ele justifica ele fundamenta com vários artigos, leis e tudo, a fumaça do bom direito, mas tenha falado só em um parágrafo dessa questão da urgência que é necessária para uma medida cautelar numa decisão monocrática. Então, acho que isso espanta um pouco as pessoas realmente por conta desse momento em que a decisão foi proferida, depois de quase um ano em que foi realizado o pedido de medida cautelar pelo requerente da ação direta de inconstitucionalidade. Aí, enfim, cabe a quem está assistindo aqui verificar o que pensa sobre esse assunto, se acha que os requisitos foram preenchidos e tomar suas próprias conclusões. Eu quis fazer aqui uma análise jurídica para verificar se a decisão tinha abordado essas duas questões. De qualquer maneira, eu quero frisar mais algumas questões. Primeiro, o que foi decidido no final dessa decisão foi colocado o seguinte: ante o exposto, concedo o pedido de medida cautelar com efeito ex nunc, ou seja, isso é importante. Ninguém que adquiriu já armas vai ter que devolver essas armas por causa dessa decisão liminar. O efeito ex nunc quer dizer que só vai valer daqui para frente. O que aconteceu no passado não vai ser atingido por essa decisão. Vamos ver no caso da decisão final da ação direta de inconstitucionalidade, que, em regra, essa ação direta de inconstitucionalidade ela tem efeitos ex tunc, ou seja, que retroage no tempo, a não ser que os efeitos da decisão sejam modulados. Já falei sobre a modulação aqui em vários vídeos, que é justamente impedir que uma decisão de agora retroaja para atingir fatos constituídos no passado, garantindo a segurança jurídica daqueles que agiram confiando naquela decisão que, quando eles adquiriram as armas, por exemplo, estava valendo. Eles não imaginariam que seria declarado inconstitucional, por exemplo. Então, a decisão cautelar foi concedida para dar interpretação conforme a Constituição ao artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 10.826 de 2003, para se fixar a tese de que a limitação dos quantitativos de munições adquiríveis se vincula àquilo que, de forma diligente e proporcional, garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos. Dar interpretação conforme a Constituição ao artigo 10, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 10.826 de 2003, para fixar a tese hermenêutica de que a atividade regulamentada do Poder Executivo não pode criar presunções de efetiva necessidade, outras que aquelas já disciplinadas em lei. Dar interpretação conforme a Constituição ao artigo 27 da Lei 10.826 de 2003, a fim de fixar a tese hermenêutica de que a aquisição de armas de fogo de uso restrito só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, não em razão do interesse pessoal do requerente. E suspender a eficácia do artigo 3º, inciso 2, A, B e C do Decreto 9.846 de 2019 e remeteu a pauta ao plenário virtual para ver se os demais ministros vão concordar com essa medida cautelar ou não. Então, essa foi a decisão e eu quero finalizar o vídeo agora só fazendo uma ressalva que eu acho importante. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente acaba sendo um pouco oportunista. Por que eu digo isso? Muitas vezes a gente critica realmente as decisões do STF porque a gente não entende o momento em que elas são proferidas, porque que não segue, como nesse caso, por exemplo, poderia criticar, calma, por que só agora, sendo que essa ação é de 2019 e o pedido de medida cautelar foi em novembro de 2021 e só agora e durante o julgamento que já tinha iniciado, sendo que o processo estava com vistas. E são críticas que são válidas. Só que muitas vezes, quando essa decisão favorece aos nossos interesses, a gente fecha os olhos para as questões jurídicas do devido processo legal, enfim. E aí, quando a gente vê uma decisão do STF que não é de acordo com os nossos interesses, a gente vai lá e busca criticar justamente com base nesses argumentos jurídicos. Então, a gente tem que saber separar o que a gente concorda ou não por conta das nossas opiniões pessoais, com base naquilo que a gente entende da lei, entende da sociedade, entende de filosofia, enfim, de uma análise mais jurídica e objetiva dessas decisões, porque senão a gente vai cair numa cilada de ser contraditório, de quando é uma decisão que favorece aos nossos interesses, a gente comemorar, independentemente de verificar se violou ou não a lei, e quando a decisão é contra os nossos interesses, a gente ir criticar justamente com base nessas violações.
Então, quis finalizar o vídeo com base nisso. Não se esqueçam que na quinta-feira eu vou analisar a decisão do ministro Barroso sobre o piso salarial dos enfermeiros. E não se esqueçam de se inscrever de novo aqui no canal, dar o seu like, deixar os comentários, dúvidas, opiniões. E não deixem de compartilhar também esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre o assunto. É isso, obrigada e até breve.